Agora sim, Marcão, a hora da gente falar de um assunto que a gente conversou ali nos bastidores, que eu fiquei muito bem impressionado e, na minha humilde opinião, é o futuro, né? São as baterias no quesito substituição de um gerador a diesel por um pack de baterias. Tem algumas alternativas aqui, né? Se a gente falar, por exemplo, o uso de baterias, para quê? Para você, no horário de ponta, você utilizar as baterias para alimentar os carros. Placa fotovoltaica. Sei que vocês também são experts nisso, faz parte do dia a dia de vocês estão em grandes condomínios, no corporativo. Mas hoje o mercado ele é meio volátil, né? Hoje as pessoas têm medo de contratar coisas de longo prazo. Mais ou menos 52% da malha energética brasileira era hidráulica, usinas hidrelétricas. Há 10 anos atrás era 65%. O solar era 2%, hoje ele é o segundo, ele passou eólico. Fala galera do C3, estou aqui hoje com o Marcos Kitadi, sócio da Green Partner, empresa especializada em produtos e soluções para energia. Vamos bater um papo hoje aqui sobre gerador, geração de energia, papo incrível sobre um tema que está muito em alta. Marcão, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Queria, antes de começar o nosso papo, queria que você falasse um pouquinho da Green Partner, o que vocês fazem em linhas gerais, para a gente poder avançar na nossa conversa. Legal. A Green Partner já tem 7 anos, né? Começamos aí em 2016. O que a gente percebeu naquela época foi o seguinte, uma oportunidade de criar uma empresa com serviços profissionais de qualidade no setor de eficiência energética e sustentabilidade, né? E a partir dessa visão a gente criou a empresa e a gente começamos com a parte de iluminação, e por demanda dos clientes a gente foi criando novos produtos, novas ofertas que passam por motores elétricos, a parte de energia fotovoltaica, reatores de pirólise para conversão de lixo em energia elétrica, baterias. Então a gente foi ampliando o nosso portfólio para exatamente endereçar essas demandas que a gente foi percebendo e que foram, principalmente demandadas pelo mercado. Muito legal. Queria começar nosso papo falando um pouquinho, como eu falei na abertura do programa, de um assunto que está extremamente em alta agora, que são os carros elétricos, né? Indo para a linha da construção civil, que é onde a gente mais atua, os grandes condomínios estão começando a olhar para isso e ofertando vagas de garagem para carros elétricos. Queria saber, você como especialista, o que você pensa que são as grandes soluções para que os condomínios possam realmente ofertar isso com segurança e qualidade para os seus usuários? Bom, vamos dividir essa pergunta em talvez duas partes aqui. A primeira, novos empreendimentos e depois condomínios já estabelecidos. Tá? Para novos empreendimentos, o que significa? Tem muito a ver com o posicionamento da construtora. Então, ela vai ofertar isso para quantas vagas? Uma para cada morador. Tem empresa que já está ofertando uma vaga para cada morador, para cada unidade, né? Não são todas, é a grande minoria, na verdade é uma exceção. Tem empresas que estão oferecendo vagas, vamos dizer, compartilhadas. Então, depende do posicionamento da construtora, vai ser feito um projeto que vai ter um dimensionamento, né, elétrico para suportar aquela carga da oferta dela. O interessante disso é que, vamos dizer, isso passa a ser um atrativo do condomínio, né? Quer dizer, você ter vagas elétricas passa, vamos dizer, a ajudar a valorizar o condomínio. Então, essa é uma situação. A situação 2 é você ter os condomínios já estabelecidos. Aí o problema é mais complexo. Por quê? Quando você tem um carro, 2 carros, 3, 4, não é um problema. Vai ser feito, vamos dizer, a manutenção do prédio, vai puxar um fio, vai instalar, vai colocar na vaga do morador um ponto de energia, que vai estar conectado lá de alguma forma com ele para fazer a medição,
Então isso não é problema. O problema é o 15º, 16º e assim por diante, depende do condomínio, cada um vai ter uma carga diferente, e aí está o problema, porque nesse momento que passar talvez da capacidade do que o condomínio foi dimensionado, você vai ter que mudar a infraestrutura do prédio. Sim. Né? E aí é um problema, porque o que acontece é, para aquele morador, né, os primeiros 15, por exemplo, não tiveram que pagar nada, ou pagaram um valor muito baixo de infraestrutura, que na verdade foi uma conexão. Agora você vai ter que mudar o transformador do condomínio, vai ter que mudar talvez o cabeamento, vai ter que colocar para todo mundo. Então quem vai pagar essa conta? É o condomínio. Então você começa a entrar numa discussão técnica e numa discussão do condomínio qual vai ser o modelo. Então são duas situações bem diferentes que estão acontecendo hoje, né, e que precisam ser endereçadas. Indo nessa linha de trabalhar com duas situações, o prédio antigo não vai passar um problema de infraestrutura física, de fisicamente não passar aquela quantidade de cabos? É exatamente isso que eu estava comentando, quer dizer, quando você constrói uma casa, você vai, no seu projeto elétrico, você vai falar, tem 2 geladeiras, 4 TVs, 3 quartos, vai ser feito um projeto elétrico. Agora, vamos dizer que você faz esse projeto elétrico, agora você coloca mais 5 quartos, um puxadinho, e vai conectar todo mundo ali. Aquele projeto que você fez não vale mais. Para um condomínio é a mesma coisa, só que a gente está falando de carros elétricos. Então você vai ter que refazer o projeto elétrico do condomínio, redimensionar toda a infraestrutura do prédio. Então, certamente, vamos dizer, no longo prazo, vai existir um processo de fazer um novo projeto para cada condomínio que tiver vagas para carros elétricos em grande quantidade. Sim. E para os condomínios novos, como é que a gente pode falar sobre o aumento da conta de luz ou até vamos para a sustentabilidade, né? Como é que eu oferto 80 vagas de carro elétrico sem afetar a conta de luz ou sem afetar o meio ambiente de uma forma muito agressiva? Então vamos lá. O que seria um projeto talvez mais tradicional? Você tem X carros elétricos, você vai fazer um projeto proporcional a isso, vai se dimensionar. Tem algumas alternativas aqui, né? Se a gente falar, por exemplo, o uso de baterias, para quê? Para você, no horário de ponta, você utilizar as baterias para alimentar os carros. A gente vai falar do assunto baterias lá na frente. Então, tá bom. Então, vamos dizer, a solução tradicional no momento é você fazer um projeto para esse dimensionamento que você tem. Não tem muita alternativa. E o projeto vai aumentar a conta de luz do condomínio. A conta de luz do condomínio é proporcional ao consumo. Então, se você tiver mais carros elétricos, você vai aumentar o consumo. Então, é inexorável, então, vai acontecer. É um problema criarmos vagas elétricas da forma que estão sendo criadas. O problema, vamos dizer o seguinte, você está saindo de combustível fóssil, gasolina, diesel, etc., indo para a energia elétrica. Então, a tua infraestrutura vai ter que acomodar isso. Então, você está trocando uma coisa pela outra. Então, sim, você vai aumentar o custo de energia elétrica, mas na sua conta individual, né? Não na conta do condomínio. Sim. Né? E depende de quantos carros você vai ter. Tá? Então, sim, vai ter um aumento. O que precisa pensar na estratégia de ter a infraestrutura correta e como você vai gerenciar isso. Exatamente. Agora, hoje, vocês da Green Partner trabalham com a WEG, uma potência brasileira, e que agora está muito focada no mercado de carros elétricos. Você acha que a WEG, essa potência brasileira, começar a investir nisso, vai ampliar a oferta do mercado? Você acha que isso vai facilitar as pessoas começarem a aderir? A WEG, eu acho que é um orgulho nacional, uma grande empresa, uma grande multinacional brasileira, e vamos dizer, onde ela atua, ela traz mais credibilidade. Então, você tem uma empresa como a WEG, que tem soluções, né, de carregadores, eu acho que traz uma tranquilidade tremenda, né, para quem está consumindo o carro, né, para quem está usando o carro, para quem está vendendo o carro, né, porque sabe que vai ter suporte, vai ter assistência técnica, a empresa não vai desaparecer amanhã. Então, eu acho que a WEG, assim, tentando resumir, eu acho que ela traz credibilidade para esse mercado. Trazendo mais credibilidade, mais confiança, eu acho que ela ajuda a alavancar o mercado. Perfeito. Agora, um pequeno detalhe. Hoje existem
sei lá quantos formatos de adaptadores, cada carro tem o seu, né? Como é que você imagina a solução ideal para que o empreendimento ofereça uma vaga de carro que carregue todos os carros? Tá, vamos começar assim. Analogia com o celular, né? Antigamente o celular da Ericsson era um, o da Sony era outro, o da Samsung era outro, o da Apple era outro, cada um tinha o seu carregador e nenhum conversava com nenhum, né? De uns anos para cá houve uma convergência, né? Então você tem o da Apple, que o da Apple sempre vai ser diferente, o paralelo seria a Tesla, tá? E você tem os conectores do tipo para o tipo Android, que são o micro USB-C, o micro e agora o USB-C. Nos carros, de uma certa forma, isso já está acontecendo. Então, existem, vamos dizer, 3 grandes tipos. O tipo 1, que são carros americanos e japoneses. Existe o tipo 2, mais para carros europeus. E existe a Tesla. Tá. Né? No Brasil, o que está acontecendo é todos os carros japoneses e americanos, quando vêm para cá, eles já sofrem uma tropicalização, assim como acontece com o motor, por conta do álcool. Então, eles já são trazidos para cá com o tipo 2. Então, os americanos e japoneses já estão trazendo com o tipo 2, os europeus já são o tipo 2 e a Tesla é a Tesla. Então, vamos dizer, hoje o tipo predominante do mercado é o tipo 2. Então, vamos dizer, essa dinâmica que ocorreu com os celulares, ela já foi razoavelmente bem endereçada com os carregadores. Já está sendo padronizado o tipo de carregador. Exatamente. Já existe, quando você importa o carro, ele já vem com o tipo que é o tipo predominante, que é o tipo 2. Muito bom. Agora sim, Marcão, a hora da gente falar de um assunto que a gente conversou ali nos bastidores, que eu fiquei muito bem impressionado e, na minha humilde opinião, é o futuro, né? São as baterias no quesito substituição de um gerador a diesel por um pack de baterias. Obviamente, só de falar disso a gente já entende que tem algumas vantagens muito positivas, mas eu queria que você detalhasse tecnicamente o quanto que a gente ganha no uso das baterias e, assim, queria que você desse um passinho para trás, explicasse das baterias, porque ainda é um mercado, vamos dizer, hostil. É um mercado que as pessoas ainda tateiam, acredito que nem sabem ainda que podem substituir um gerador de prédio por um pack de baterias. Então, queria que você falasse primeiro dessa nova tecnologia das baterias e quais são os principais ganhos. Vamos lá. Quando a gente pensa em bateria, a primeira associação, e é natural, é pensar na bateria do celular, que todo mundo tem um, quando não tem dois, né, e que a cada 2 anos você tem que trocar por causa da bateria. Então, essa associação não vale para as baterias que a gente está conversando aqui. Tá? Então, a gente está falando de baterias com 8, 10 mil ciclos, que são baterias para durar 8, 10 anos. Então, é uma tecnologia muito diferente. Um exemplo prático disso é o seguinte: os carros da Toyota oferecem 8 anos de garantia para baterias. Ou seja, estamos falando de baterias com uma outra tecnologia. Então, acho que esse é o primeiro comentário. O segundo o preço das baterias, eles vêm diminuindo tremendamente. Nos últimos, talvez, 5 anos, caiu mais ou menos 50%. O que está acontecendo? Existe hoje uma corrida silenciosa, que o mercado talvez não perceba, sobre tecnologias de bateria. Hoje tem mais de 300, acho que 315 patentes em torno de baterias. Hoje tem uma briga por essas patentes, porque o mundo sabe que esse é um caminho que vai acontecer. Então, existe essa corrida silenciosa por novas tecnologias e um barateamento, né? Porque isso vai compor a nossa vida de uma forma diferente. Então, acho que o resumo dessa parte inicial de baterias são tecnologias novas, que não se compara do celular, com altíssima durabilidade, altíssima capacidade, que vem caindo e vai ter muita coisa nova. Então, essa que é a primeira parte com relação a baterias. Vantagens com relação a geradores a diesel. O gerador a diesel para um condomínio, o que é? Um container, né? O tamanho de um container. Pode ser um container menor ou maior, mas é muito grande. Espaço, né? Tem um problema de espaço. Segundo, é um problema de barulho. Então, quando você liga, você tem reclamação de vizinho, você tem multas, você tem uma série de coisas. Né? Tem a questão ambiental de poluição. Sim. Né? Tem a questão de, por exemplo, se você coloca o gerador ou mesmo os reservatórios de diesel no subsolo, segundo a NBR, onde normatiza isso, a partir de 160 litros, se eu não me engano, você já pode ser enquadrado com o problema de insalubridade.
Então você pode ter um problema trabalhista. Então, quer dizer, quando você soma questão trabalhista, insalubridade, poluição, eventualmente multas, quer dizer, o que está em torno de diesel, que é a solução predominante, né, é complexo. Né? Quando você vai para baterias, né, quais são as vantagens? Talvez 3. Né? Você elimina toda essa questão trabalhista, de poluição, de sustentabilidade, né? E você sai de um container para uma geladeira. Pode ser uma geladeira menor ou maior, mas é uma geladeira. Então a questão de espaço muda tremendamente. Então você endereça a questão ambiental, a questão de espaço, a questão de risco de incêndio, né? Então você endereça uma série de problemas. E do ponto de vista de durabilidade, né, o que é feito é o seguinte: hoje o diesel vamos dizer, ele pode funcionar indefinidamente, dependendo da quantidade que você tem de diesel. Ótimo. Baterias você vai ter que dimensionar uma diferença. Você vai dimensionar o condomínio para quantas horas? Para 4 horas, para 6 horas, para 8 horas. Então você vai fazer um dimensionamento. Né? Então, quer dizer, esses, vamos dizer, para 4 horas, em torno de mais ou menos esse período, quando você compara os preços, são da mesma ordem de grandeza. Então, você tem uma solução mais eficiente, mais sustentável, mais confiável, porque ela atua imediatamente, é como se fosse um no-break. Sim, deixa eu ver se eu entendi, Marcão. Você está me falando que pelo mesmo custo de um gerador a diesel, mais ou menos de 4 horas, é possível instalar um pack de baterias que vai fazer o mesmo? Exatamente isso. Que coisa. Exatamente isso. Então, tem a ver com, vamos dizer, com a capacidade, com a carga, mas se a gente for fazer uma comparação, a gente está falando da mesma ordem de grandeza. Agora, se você quiser 8, 10, 12 horas, obviamente que vai ter um custo adicional. Mas, de novo, com o barateamento das baterias, esse negócio, vamos dizer, no médio prazo, ele vai ficar, acho, mais competitivo e mais confiável. Não, e no médio prazo, a gente pode começar a fazer uma conta que a gente faz hoje muito no C3, a gente tem um projeto chamado Brasil Viável, que incentiva a industrialização na construção civil. E é a mesma coisa. Quando você orça no começo do projeto, você fala assim, não, industrialização é inviável, que é caro, é tudo mais caro, é tudo... a hora que você vê a linha final é mais barata. Então, entendo também que você está mitigando um monte de risco do gerador. Então, a médio prazo, você já tem um payback só de mitigar risco, ou de ter custo de manutenção, de diesel, de tudo isso, que acaba se pagando com muita tranquilidade. Exatamente. Eu acho que a análise ela não pode ser unidimensional. Só o dinheiro, só vamos dizer, o tempo de horas funcionando, tem que ser uma análise mais ampla. Quando você colocar tudo na balança, essa balança ela é muito positiva para a questão de baterias. E fora sustentabilidade, hoje a construção civil está falando de ESG o tempo todo. Então, a bateria traz sustentabilidade, governança sobre o projeto, está super dentro do... Eu vou te dar um número aqui. Hoje tem empresa brasileira, né, que inclusive detém patentes aqui no Brasil, que consegue fazer reciclagem de baterias de lítio, por exemplo, um índice de 92%. Quer dizer, você conseguir fazer uma reciclagem em 92% é excepcional, né? Sim. Então, quer dizer, ele é benéfico por qualquer aspecto que você for olhar. Muito legal, Marcão. Isso eu acredito que é o produto do futuro, de verdade. Tenho conversado com muitos incorporadores, minha vida é essa, e até hoje eu não tinha ouvido falar que alguém estava estudando essa possibilidade. Sem dúvida, esse é um novo caminho, porque essas tecnologias, como eu falei, elas vieram avançando talvez de uma forma mais silenciosa e menos compartilhada com o mercado, então ela causa talvez um pouco de surpresa para algumas pessoas. Muito legal. Fico feliz de ser o porta-voz dessa mensagem para o mercado de construção civil. Agora, Marcão, estamos quase chegando no final, vamos dar alguns passinhos para trás e vamos falar de presente, né? Placa fotovoltaica. Sei que vocês também são experts nisso, faz parte do dia a dia de vocês estão em grandes condomínios, no corporativo, mas hoje o mercado ele é meio volátil, né? Hoje as pessoas têm medo de contratar coisas de longo prazo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a segurança eu tenho hoje de contratar um sistema de fotovoltaico. Do mercado, a gente sabe que é um pouco inseguro, mas hoje, contratando a Green Partner, por que eu contrataria a Green Partner e qual segurança eu tenho para criar um projeto fotovoltaico que hoje o payback já não é mais tão longo,
né? Antigamente era 10, 12, 20 anos, hoje acredito que entre 4 e 6 anos tem um payback, mas é uma relação de longo prazo. Tem casamento que não dura isso, né? É verdade. É assim, de novo, a análise já tem que ser feita de uma maneira mais ampla, né? Então, o solar veio para ficar. Então, vou dar uns números para começar. Hoje, mais ou menos 52% da malha energética brasileira era hidráulica, usinas hidrelétricas. Há 10 anos atrás era 65%. O solar era 2%, hoje ele é o segundo, ele passou eólico. Então, a questão do solar, ele vem vamos dizer, subindo rapidamente, porque, primeiro, é super confiável, eles são projetos de longuíssima duração, com equipamentos muito confiáveis. Qual que é a nossa diferença dentro desse universo? É um pouco do que eu falei no começo, né? Quer dizer, a Green Partner foi criada muito olhando essa lacuna de serviços, que a questão de serviço no Brasil é muito ruim. Então, o nosso diferencial é o serviço, que começa entendendo qual é o objetivo do cliente. O mercado solar é um mercado muito voltado à venda de placas, né, de equipamentos para girar rápido, e não estou dizendo que está certo ou está errado. Esse é o posicionamento que a gente vê. O nosso posicionamento é um pouco diferente. O que a gente olha é o que o cliente precisa. Né? Vamos entender muito bem, ele pretende expandir, não expandir, o que ele quer fazer. Sim. Então, eu acho que primeiro é entender bem o cliente, segundo é fazer um projeto de acordo com isso. Uhum. Então, quer dizer, se você não tem um projeto bom, não vai ser tão bom depois. Vai funcionar, vai, mas talvez não seja tão adequado. Então, eu acho que é esse entendimento e o suporte para o cliente. Então, é uma empresa, a gente, vamos dizer, trabalha, 90% dos nossos clientes são do mercado corporativo. Uhum. Então, até pouco tempo eu diria que é 100%. Então, é um mercado que a gente entende, é um mercado que a gente atua, então a gente acho que consegue ter um diálogo de igual para igual, entendendo as dores e endereçando essas dores dos clientes do mercado corporativo. Então, eu acho que é a combinação disso de serviço, de preocupação, do projeto bem feito, da execução ser aderente ao projeto. Então, eu acho que é o conjunto da obra. Muito bem. Então, de novo, fazendo uma analogia com o mercado de construção civil. É estar perto do cliente, entender a necessidade dele, vender aquilo que ele está realmente esperando e, obviamente, prestar um serviço de qualidade. Exatamente. Eu acho que o que a gente procura são relações de longo prazo. Então, a gente não é uma empresa transacional que, olha, fizemos isso, tchau e benção. Não, a gente quer relações de longo prazo. A gente quer recorrência, a gente quer clientes que confiem na gente. Para isso só tem um jeito, prestar um bom serviço. É isso aí. Muito bem, Marcão. Infelizmente, nosso tempo é pouco. Nós tínhamos um monte de perguntas para fazer aqui, para entender melhor esse mercado, mas acho que temos aí outros papos para fazer. Não, te agradeço. Agradecer a sua participação aqui, o seu tempo dedicado, trazendo informação de conteúdo para o nosso público. Legal. Bom, primeiro, super obrigado. Te agradeço. Acho que uma grande oportunidade a gente poder compartilhar esse tipo de informação e estamos à disposição. Muito bom. Obrigado, Marcão. Obrigado. Um abraço.